Tá. Então, olha só. Esse projeto que está na tela, ele tem 3 produtos e as atividades que produzem esse produto. Esses espaços que você vê entre as atividades são espaços devidos ao fim de semana. Então, embora pareça que tem folga, na verdade não tem folga. Certo. Eles estão encadeados e usando o agendamento simplesmente de cálculo de tempo, você tem a solução do menor tempo possível. Está aqui. Quando você dá uma proposta, uma promessa de conclusão desse projeto com essa data, nesse prazo, você está assumindo que não existem restrições nenhuma. Restrições são coisas que fogem ao seu controle e que são impostas a você. Nesse caso, a imposição aqui é construtiva. Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, porque não tem jeito de fazer mais rápido. Por outro lado, eu posso fazer esse, depois esse, depois esse, depois esse, ao mesmo tempo de início. Então, eu estou fazendo aqui a melhor programação de trabalho possível. Ou seja, voltamos à proposta do CPM, e eu vou ilustrar aqui, CPM, método do caminho crítico, sem restrições. Só que isso aqui é datado de 1950x. Nós não estamos em 1950x. Então, quando alguém desenvolveu isso aqui, era para fazer o armamento militar mais rápido possível, para que esse prazo aqui seja o mais cedo possível e que seja definido pelo caminho mais longo, que não tem jeito de ser menor. Por exemplo, o processo construtivo é 40 horas e não tem jeito de ser menor. Vamos até mudar um pouco a condição desse projeto. Primeiro, ele não tem um calendário comum. Ele tem um calendário, que eu vou colocar uma semana, TD. Semana TD todo dia de 24 horas. Porque quando você tem uma semana todo dia 24 horas, você pode montar um calendário. Errei. Aí é demais. Você pode montar um calendário que o pessoal trabalha sem parar. Calendário, novo calendário, todo dia, da semana, todo dia. E eu vou dizer que todas essas atividades aqui, elas seguem, elas trabalham todo dia sem parar. Então, o calendário das atividades é o calendário todo dia sem parar. Quando eu mando calcular, você vai dizer o seguinte: o prazo mais curto para fazer esse projeto são 136 horas. Não mudou nada. São 136 horas. Mas no calendário, acaba no dia 28/8. Então vamos colocar esse projeto, feito em 1950x, ele termina 28/8, e ele 28/8, e ele consome 136 horas. Tá bom? Tá ok. Aí é o que a gente aprende a fazer nas técnicas de planejamento. Só que o mundo de hoje, diferente de quando essa metodologia foi desenvolvida, não tem que trabalhar 24 horas para construir uma casa. Nem 24 horas para fazer um trabalho. Você, por legislação, conforto, você pode ter um fim de semana, não é?
Isso. Então eu vou dizer que o calendário aqui é um calendário comercial. Eu não vou nem entrar em detalhes de feriados, tá? E quando você faz isso e que você manda calcular, continuamos com 136 horas. Não mudou nada, porque o esforço é o mesmo. Só que agora é 13/9. Quando a gente mostra aqui, 13/9, continuamos com 136 horas. Essa realidade aqui está ligada a um calendário comercial. Então, uma conclusão: calendário é restrição. E pelo que eu estou vendo aqui, essa demora de um mês, quase, ou da 15 dias, muda radicalmente a data de entrega. Você concorda? Concordo. Mas que é possível fazer isso mais rápido, é. Você vai ter que ter mais equipes, não há mais trabalho escravo, você vai ter um empenho muito grande, uma segurança muito grande, para poder rodar 24 horas. Então a primeira restrição que aparece aqui é o calendário. E ninguém comenta isso hoje em dia quando fala do método de agendamento CPM. Porque o cálculo de folga, folga é folga. Então, folga é float. Cadê? Float free. Se você encontra folga, é porque você tem condição de fazer mais tarde. Se você não encontra folga, é porque você não tem condição de fazer mais tarde. A folga livre, ela representa o que, Breno? Representa o quanto a atividade pode atrasar sem entrar no caminho crítico, né? Sem atrasar a que vem a seguir. Já a float total é o que você falou. É o quanto ela pode atrasar sem atrasar o projeto. Observa essa aqui. Essa aqui incomoda apenas o término. Então ela pode ser reagendada, só vai atrapalhar o próximo em 48 horas. Já essa aqui não pode, porque logo após ela, imediatamente começa a seguinte. Essa folga aqui livre mostra que nós só temos duas atividades 1950x que poderiam ser reprogramadas sem matar o tempo do projeto. Enquanto que essas aqui, olha, elas não podem ser reprogramadas sem prejuízo do tempo do conclusão. E aqui você tem o que? Folga total. Se ela atrasar 12 horas, ela empurra essa 12 horas, que empurra essa 12 horas, que empurraria ninguém, porque ela tem uma folga livre de 12 horas. Então a folga da última acaba sendo herdada pelas antecessoras. A folga total atrapalha o projeto. A folga livre atrapalha a atividade. a que vem seguinte, a atividade que vem seguinte. Você falou 12 horas, eu não entendi o 12 horas. Olha aqui. Eu tenho 48 horas de possibilidade de reprogramação. Então, olha o que eu vou fazer. Olha, eu vou empurrar essa aqui um dia. Viu? Empurrei, não empurrei? Empurrou. E esse íconezinho aqui chama-se Start Not Earlier. Não começar antes de. Como é que é? Olha só. Start, não começar antes de. Nós já passamos por isso. Aqui. Isso. Não comece antes do dia 23. 8 horas da manhã. Pronto. Se eu estou definindo que isso aqui não pode começar
antes do dia 23, então todo o conjunto vai ser reprogramado. Olha o que acontece. Todo o conjunto foi reprogramado, mas não está atrapalhando o fim do projeto. Concorda comigo? Concordo. Onde eu tinha 48 de folga total, eu comi 8, que empurrou, e das 48 que essa aqui tinha de liberdade, sobraram 40. Essa folga, aqui é a folga total, que permite um adiamento. Então a gente tem, a primeira coisa foi o tal do calendário. Foi um elemento que mudou a minha data de entrega. Estou chamando isso de uma restrição. Agora a gente tem uma data imposta. Que data imposta é essa? Não pode começar antes de. Na versão mais nova do Spyder, quando você puxa pela cabeça, você cria a restrição e com o botão direito você pode mandar a restrição chegar perto de onde você botou. Ok. E eu adio mais uma vez o início por data imposta e mais uma vez nós queimamos a folga total e a folga livre dessa aqui. Isso não atrapalha a vida do projeto. Pelo padrão de planejamento 1950X, eu continuo fazendo o projeto no menor tempo possível, só que agora eu tenho uma restrição aqui. E eu poderia ter outra aqui, olha. Eu poderia dizer que essa aqui só começa na segunda. Vamos ver? Não às 3 da manhã, mas às 8 da manhã. De novo. Breno, eu continuo podendo reprogramar essas duas com 32 horas de permissão. E eu continuo podendo reprogramar isso aqui com 24 horas de produção, de agendamento, sem atrapalhar o fim do projeto. Então, estamos aqui com uma restrição, estamos aqui com outra restrição. Não estamos mais em 1950X. Breno, é comum ter datas impostas na sua programação de obra e desenvolvimento? Sim. E o que causa essa restrição? Me dá um exemplo. O que causa O que a entrega impõe de isso? a entrega de um apartamento para alguém que vai casar, por exemplo? Então, vamos dizer aqui que nas propriedades, eu escreveria aqui que restrição. Essa data de início restrito é devido a senhor doutor. Isso é um lápis? Meu Deus, eu nunca vi isso. Ótimo recurso. Meu Deus. Bom, depois eu penso nisso. Senhor doutor, é que os padres inventam coisas e eles não contam. Ao senhor doutor João. Significa dizer o quê? Que você está... Eu não sei como é que eu fiz isso. Que você está documentando a restrição. Não é você quem colocou a restrição. Isso veio de uma determinação, de uma diretriz. O planejador, então, precisa conhecer essas restrições. E de onde elas aparecem? Onde que elas são anotadas para o planejador? No contrato? No contrato, no termo de abertura, antes do cara começar a trabalhar. Não pode ser no meio do caminho. Entendeu? Bom, então com 2. Eu vou apagar essas restrições aqui e mando calcular de novo e voltamos
para aquelas folgas totais. Ô, Agora, Marcos, mas fala. a dúvida é, então não tem como, por exemplo, a gente marcar uma data de término e o Spider calcular aumentando o número de recursos, não, né? Ainda não. Aham, Isso seria uma beleza. programação meio estranha, eu vou explicar. Não que não seja possível matematicamente programar isso, mas imagina, Certo. eu dou uma data de fim e o Spider calcula que eu tenho que ter dentro de casa 4.250 pintores e 2.427 ajudantes trabalhando 20 horas ao dia. Essa resposta matemática faz sentido? É impossível, a gente teria que estar, como é que fala, né? Não pode ser automático, né? Não poderia. É claro que matematicamente é possível, mas até hoje eles não colocaram isso com esse argumento. O dia que você Aham, definir a data desse projeto aqui para dia 13/8 e mandar ele colocar a quantidade de recursos, você poderia encontrar aqui, ó, hincado de camisas, que eu não sei a menor ideia do que é isso, está em espanhol. Ele vai dizer, você tem que usar 58 tratores, 27 guindastes num terreno de 12 por 25 para poder ah, alcançar esse prazo. Você entendeu que a matemática é possível, mas a ferramenta ajuda você a trabalhar e não inventar? sim. Então talvez seja por isso que você não tenha esse automatismo. Tem outros, mas esse não. Aham, Então vamos continuar. Outra coisa que você é, tem quando você avança é colocar os recursos. Eu vou aqui retirar esses dois que são do menino lá da Venezuela e vou colocar três recursos. Três recursos: pedreiro, ajudante e retroescavadeira. Bom, pedreiro bem documentado, eu tenho 4. Ajudante bem documentado, eu tenho 4. E tenho uma retroescavadeira. Recurso aqui, completa as informações e posso dizer que esse recurso, errei, eu posso dizer que esse recurso, no, oh meu Deus, onde está? Aqui. No centro de custo, cost, ele me custa por hora R$10. Aqui, custo por hora, R$10. E aí eu posso dizer que o pedreiro custa R$7 por hora. E a retroescavadeira, que é um equipamento que eu alugo por hora, custa R$120 por hora. Ou melhor, vou botar aqui R$50 por hora. Quando eu for informar ao sistema que cada atividade demanda de recurso um pedreiro e um ajudante, nesse caso, 2 pedreiros e 2 ajudantes, observa que eu não estou colocando efetividade nem produtividade. A atividade certo. de duração fixa, ou seja, definida a duração, os recursos trabalham lá dentro, você encontra aqui a atividade recursos. Se você quisesse ver mais detalhes, você podia pedir para botar aqui a quantidade de recursos. Pode pedir para colocar também a produtividade. E por enquanto eu vou deixar aqui. Qual é a produtividade? Vamos, temos que saber a produtividade em função de quanto ele produz nesse tempo, num volume a ser produzido. Então eu vou colocar aqui volume a ser produzido. E a unidade do volume também, porque na engenharia você produz coisas que têm volume.
Então aqui são 1.000 metros cúbicos, aqui são 250 metros cúbicos, aqui são 500 metros quadrados, e você vai informando essas quantidades, porque você produz alguma coisa em função de um volume. Vou de forma aleatória colocar isso aqui. Vou esconder os recursos. E agora eu vou falar para o Breno o seguinte: se tem 2 ajudantes e leva um tempo para produzir definido e são 1.000, eu posso pedir para ele calcular a produtividade. Eu posso pedir para ele calcular a produtividade. Aqui, se for um ajudante e um pedreiro, calcular a produtividade. Calcular a produtividade. Agora vamos perguntar para o Breno. Dessa maneira como eu fiz, eu estou dizendo que um ajudante escava. Vou até calcular aqui. Um ajudante escava 115 metros cúbicos por hora. Será que o ajudante consegue escavar em uma hora 15 metros cúbicos? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Mas eu planejei uma atividade de escavação onde eu determinei a duração e coloquei criaturas. Dessa maneira, consequentemente, ou eu sei que isso aqui é bom, ou eu sei que são 2 super-homens. Então, você está vendo aqui que essa maneira de alocar atividade duration, tipo duration, né? Ela te dá um resultado. Se eu colocasse aqui, então, não, é muita coisa para um homem só. Eu vou botar aqui 10. Aí cada um cava 1,5 metro por hora. Isso que eu queria te perguntar. Como é que é a fórmula, Marcos, que relaciona essas grandezas, produtividade, duração e quantidade? Então vamos lá. Aqui na colocação do acero, que são 500 quilos, aço em quilo, eu vou dizer para você o seguinte: nessa atividade não vou trabalhar com duração, eu vou trabalhar com produtividade. E vou dizer o seguinte: eu tenho 2 ajudantes e 2 pedreiros. Por hora, cada um consegue botar aço 50 quilos. Cada um consegue botar 50 quilos. Eu vou até mudar. Eu vou botar 5 quilos, porque eles têm que botar, amarrar, fazer bonito, fazer a forma. Então, cada um, são 2. Você perguntou a fórmula, né? Cada um coloca 5. Mas são 2. Agora, são 2 que trabalham o dia inteiro, então eu vou pegar aqui o workload. Efetividade, a terceira grandeza. Olha aqui. Eu tenho 2 ajudantes que trabalham o tempo todo. E tenho 2 pedreiros que trabalham só 50%. Se eu tenho 500 quilos, 4 pessoas, com essa produtividade cada um, com essa taxa de disposição do dia cada um, eu posso calcular e descobrir quanto tempo vai levar. Olha só, eu imaginava que era 16 horas. Viu o que eu fiz aqui, que eu disse que é 16? E que as criaturas têm que fazer 15 metros cúbicos para cavar? Sim. Agora eu botei coisa real aqui, ó. Eles trabalham, já acostumei, já estou acostumado com eles. Eles são capazes de fazer amarrações de 5 quilos por hora.
gastando, né, 5 quilos de material. Eu vou pedir para calcular. Olha só, vai levar 33 horas ou 4 dias. Agora eu posso falar que em 4 dias, de fato, isso vai sair. Por quê? Porque eu tenho 5 quilos de trabalho, produção por hora. Eu sei que tem 2, eu sei que eles estão 100%, e ele perguntou qual é a fórmula. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você a fórmula. Eu vou até tirar o pedreiro daqui para ficar mais fácil. Tirei o pedreiro e vou calcular de novo. Vamos lá. Olha aqui. 500 quilos a produção de 5 quilos por hora dividido por 5. Deu 100 horas. Mas são 2 criaturas. Então eu vou dividir por 2. Existe uma fórmula por trás disso que dá a quantidade de horas. Agora, se eu estivesse trabalhando só metade do expediente, adivinha quantas horas vai dar aqui? Metade também. Não. Se eu trabalho metade do expediente, o tempo para produzir a mesma coisa vai ser o dobro. Isso. Se eu coloco o dobro de pessoas, o tempo para produzir vai cair Da metade. se eu diminuo a capacidade da criatura, porque ele não consegue, ele é aprendiz, fazer 5 por hora, quanto vai dar isso agora? 10, né? Não. Ele fazia um tanto que dava 50. Agora ele só consegue fazer metade do que ele fazia. Quanto vai dar? Dobrar de novo, sim. Então existe uma fórmula, você encontra essa fórmula no livro, e está ligado à quantidade de criaturas, efetividade dela no trabalho. Você não vai botar 150% aqui, porque não é possível alguém ficar mais que 100%. Uhum. Esse é um conceito que vem do Project, que parece que uma pessoa pode ficar 120%. Não é possível, ela fica 100%. E aqui é a produção. Botão direito, calcular produtividade. Se fosse aqui 200 horas, ele não deixa. Por quê? Porque ele calcula a duração em função dessas informações. Uhum. O outro não. O outro eu mexo nas horas porque ele calcula a produtividade aqui, ó. Entendeu isso? Entendi. Então a resposta à sua pergunta era sobre como é que ficam essas montagens dessas grandezas. E observa que aqui, se eu tivesse 1 e aqui eu tivesse 2, com a mesma capacidade e com a efetividade igual, com certeza um grupo produz mais do que o outro grupo. Entendi. Se nós temos a mesma quantidade de pessoas, mas a produção de uma é menor que a produção da outra, esse grupo vai produzir menos metros cúbicos, é claro, tem menos produtividade do que o outro. Aqui, menos produtividade, mais coisa, menos coisa, mas a soma tem que dar o todo. Tá entendendo isso? Oh. Isso daí eu vou pegar para refazer a lição que tem, porque é uma parte que deu problema, sabe? Mas E aí veja, ela não...
Você faz o curso uma vez, se você fizer o curso de novo, você vai ter novidades, porque é muita informação e quando você precisa resolver um problema real, você volta para a ferramenta e começa a pesquisar isso. Você quer ver uma coisa? Aqui, Sim. eu vou esconder esse, Aqui no Hincado de Camisas, eu tenho um time, uma equipe, mas eu posso colocar mais uma equipe. E nessa outra equipe eu boto ajudante e pedreiro também. Olha aqui, são duas equipes diferentes com a mesma quantidade e eu vou dizer para você, com a mesma produtividade, e eu vou dizer que o Hincado de Camisas é do tipo produção. Olha o que vai acontecer. Ela faz tanto quanto essa faz. Uhum. É claro, são iguais. Agora imagina que esse time tem um volume de produção fixo. E esse time também tem um volume fixo. Eu gosto desse time e digo, façam só 300. Eu não gosto desse time e falo, façam 700. O que vai acontecer, Breno? O tempo de produção de um não pode ser igual ao tempo de produção do outro, não é isso? Se um faz menos, o outro faz mais, alguém vai trabalhar mais tempo. Vamos ver se vai dar certo? Olha, Breno, olha, o time 1 faz 700, o time 2 faz 300. Tem dúvida disso? Não. Porque eu gosto do time. Mas o que eu fiz aqui? Eu coloquei, clique, eu coloquei volume fixo. E ele terminou esse trabalho aqui, liberou criaturas para outro serviço, que não é aqui. Faz de conta que eles fossem trabalhar aqui. Eles poderiam ir daqui para cá, mas não podem, porque só pode vir para cá quando isso aqui acabar. Então eles vão ficar à toa, ou vão para cá, ou vão para cá. Está entendendo isso, Breno? Estou entendendo. A modelagem é permitida. Vamos piorar a situação. Fixed, cadê o F? Fi com I. Fixed for Teams. Volume, cadê volume? Cadê volume? Volume percentual para team. Aqui. E eu posso colocar também mais um campo, que é o volume percentual ou volume unit. Então você pode colocar aqui, ó, fixo, percentual. Você tem várias maneiras. Em vez de você dizer que você quer que ele faça 700, não. Você vai fazer 75%. E o outro vai fazer, é óbvio, né? 25%. Vamos ver se vai dar certo? Olha aqui. 75%, 25%, fixo, volume. Você tem como criar vários elementos aqui. Produtividade. Quantidade. Isso é na condição de você trabalhar por produção. O tempo acontece
Cadê a duração em horas? Aqui. O tempo acontece em função das informações primárias. Você tem que informações primárias? Bom, a primeira é quantidade de criaturas, capacidade de produção das criaturas, tudo isso aí é real, né? Efetividade das criaturas, quanto a equipe ou a criatura vai fazer. E ele calcula para você quanto tempo vai levar para produzir. Ou será que você deveria dizer o seguinte: isso aqui é do tipo duração fixa, e eu declaro e determino que isso é para ser feito em 10 horas. Deixa eu ver se eu fiz uma coisa errada. Espera aí. Aqui é do tipo duration, né? Duration, ok. Já estamos com duration. Vamos ver se calcula. Calculou. Então aqui nós temos... É duration mesmo, né? Eu quero 10 horas. Como eu defini uma série de coisas rígidas aqui, ele não está deixando. Então, eu vou dizer que não é nada fixo. Pronto. Mas eu quero em 10 horas. 10 horas. Eu não consigo. É de duração. Isso aqui não é fixo. Isso aqui não é fixo. Isso aqui não tem nada. E ainda assim eu estou sujeito a não poder distribuir ou distribuir, mas eu não consigo, mesmo que seja duração fixa, eu não consigo escrever aqui. Vamos lá. Total duration. Vamos botar aqui 40. De novo. 80. 40 para um, 40 para outro. Vamos ver se ele vai deixar. Ó. Aí eu calculo aqui qual é a produtividade. Lembra que era 11 e virou 12,5? Sim. Calculando, porque agora eu estou sujeito. Eu impus a duração, ele me impõe a produtividade. Eu pergunto para vocês, se o cara não conseguir fazer 12,5, adiantou eu falar isso? Essa duração então é irreal. Então o método de você colocar uma duração pré-definida e mandar os recursos se virarem, só funciona se a duração pré-definida for execuível, né? Isso. Nesse outro caso, se eu colocar coisas primárias do tipo capacidade desse aqui, capacidade desses dois aqui, capacidade desse aqui e a capacidade desse aqui, desses dois, ele vai calcular distribuindo para todo mundo, já que eu não defini que é fixo, né? Cada um vai ter sua cota e pela capacidade. Esse time produz 428, esse time, equipe, 571. Quem é mais produtivo, produz mais. Tá claro isso? Tá claro. Então, eu vou tirar os times daqui, porque eu estava falando sobre restrições. Deixa esses dois, deixa esses dois, pronto. Ajudante, aqui também tem dois, pronto. Como são todas duração fixa, essa produtividade é mentirinha, eu vou calcular, encontrei a verdadeira. Essa criatura aqui tem que cavar por hora 42 metros cúbicos. Então faz de conta que isso está bom, tá?
Eu vou aqui definir um prazo maior, né? Botar aqui 40, botar... Ah, é produtividade isso? Não, né? Deixa eu ver. Isso é produtividade? Não, né? Deixa eu ver. Não, é duração fixa que eu quero. Pronto. 40, vou botar aqui 24, 40. E vou pedir para calcular a produtividade para eu saber se é possível, né? 20. Eu acho que 20 é muito, mas tudo bem. Então, a gente falava sobre restrições, calendário, datas importes. Uma outra restrição são os recursos. Por que a outra restrição são os recursos? Sem olhar para os recursos, eu vou pedir para que a ferramenta apresente para mim um gráfico, diagrama, onde apareçam os recursos chamados pedreiro, quantidade não acumulada, dia por dia, onde azul é o que eu tenho, vermelho é o que eu não tenho e verde é ocioso, folga. E vou pedir para mostrar os números também. Breno, esses números estão com casa decimal. Eu vou tirar a casa decimal. Você está vendo quantos pedreiros eu preciso por dia para fazer esse trabalho? Tô sim. Eu tenho azul 4. Preciso no começo de 6. E no final eu fico com verdes. Ou seja, pessoas à toa. Vou pedir para mostrar o gráfico também do ajudante. Tiro o pedreiro, ponho a quantidade de ajudante não acumulada, por dia, azul tenho, vermelho não tenho, verde está de bobeira, sem casa decimal para ficar bonito. Está aqui. Tem o gráfico. O ajudante também está sobrecarregado, não está? Tá sim. Se eu disser para o cliente, olha, eu vou te entregar... Vamos. Aqui. Eu vou te entregar esse projeto no dia 26/9. É verdade ou mentira? Rapaz, deixa eu ver aqui. Você tem que... Eu acho que é mentira porque tá faltando recurso para trabalhar para entregar nessa data. Então, como a gente comentou, recurso, se não é infinito, é uma restrição. Nós não estamos em 1950x. Vamos lá? Uhum. Bom, eu vou pedir também para mostrar o dinheiro. Vamos mostrar o dinheiro aqui? Botão direito, cost, total cost. Vamos ver aqui. T, total cost. Calculo o dinheiro. Está aqui. Botão para agendamento. Botão para verificação de sobrecarga. Cadê a sobrecarga? Eu tenho que mandar mostrar a barra de sobrecarga. Está aqui. E o dinheiro. Breno, anota aí quanto, anota no papel aí, quanto custa esse projeto? Fala aí. Anota aí. Pode falar. 13 mil, está aqui escrito. Ok. Anotou? Anotei. Anotou a data? Vou anotar também. Agora, com o que você está vendo, você tem na mão 15 mil reais. Com 15 mil tu faz esse projeto, sim ou não? Pelo que tá aí, mas eu acho que não faz. Porque não tem gente. Agora, mas você não tem dinheiro. Mas eu não sei quanto é que vai custar, porque o prazo vai estender se quando nivelar, né? Então, vamos nivelar. Nivelar, aí já é o segundo botão. Vamos nivelar que recursos? Ajudante, Pedreiro e a retro. Que eu nem usei a retro aí, né?
eu vou nivelar no modo padrão. Tem vários modos, vou usar o modo padrão. Nada mais eu vou ajustar, nada. Padrão. Foi. O que o Spider fez? Ele arrumou a data das atividades para o momento que dá para fazer sem faltar gente. Vamos ver aqui os ajudantes. Quantos ajudantes eu tenho? 4. Quantos eu estou usando? 4. Tá precisando de mais algum? Não. Tem um de bobeira aqui, ó. Tem um pouquinho de bobeira aqui. Esse aqui é o pedreiro. Quantos eu estou usando? 4. Quantos eu tenho? 4 também. E de dinheiro, eu vou pedir para calcular a sobrecarga. Sobrecarga sumiu, tá vendo? Ok. A sobrecarga, ela calcula sempre os recursos que a gente pediu, né? Não, ele calcula todos, independente de você querer. Ok. Independente de você querer, ele calcula. Tá certo. Agora, para nivelar é que você escolhe. Eu vou calcular o dinheiro. Quanto é que era o dinheiro, hein? 13. 742,91. Calculei o dinheiro de novo. Quanto é que deu? Mesma coisa. O mesmo dia. Porque eu só mudei a hora de fazer. Eu não aumentei o dinheiro. Agora, isso aqui está meio confuso. Observa. Olha aqui. Eu fazia isso, depois isso, depois isso, depois isso. Não era assim antes. Não era assim. Era isso, depois isso, depois isso, depois isso. Não era? Agora é isso, depois isso, depois isso, depois isso. Esse aqui era isso, depois isso, depois isso, depois isso. Não está mais naquela sequência. Aí eu crio uma nova ideia de restrição, que eu chamo de... Oh, meu Deus, aqui. Priorização. Eu posso priorizar. Eu vou dizer aqui, ó, priority, e digo que essas aqui do Pilote 3 é prioridade 100 mil. Drop down. Quando eu pedir para nivelar, eu vou pedir para que ele aplique e considere a prioridade. Mas eu tô com uma restrição. Quem é que disse que precisa ser o Pilote 3 primeiro? Isso não é uma coisa natural da construção. Isso é uma coisa que alguém definiu. Isso tem que vir escrito desde o início do projeto. Só que antes de fazer isso, Breno, eu vou pedir para nivelar pelo modo avançado. Que data termina o projeto? Pelo modo padrão? 10/10. Anota aí. Vou anotar agora. E agora? Com modo avançado? Quanto deu? Ué, você foi? Deu a mesma coisa. Ah, então vou pegar o modo otimizado. Quanto deu? A mesma coisa. Vou usar o método super otimizado. Quanto deu? A mesma coisa. A mesma. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o modo avançado, mas eu vou priorizar os prioritários. O que deveria acontecer? Todos esses aqui vão ser feitos primeiro. Vamos ver? Estão fazendo primeiro. Isso daí, Márcio. Mas o que aconteceu aqui, Breno? Eu não tinha a distância encurtou, não foi? Não, eles estão juntinhos. Mais juntinho que isso não dá. Mas aí eu tenho a pergunta para o Breno. O que aconteceu com o prazo? Aumentou, estendeu. Para poder atender ao Pilote 3 com prioridade, o computador... Vou tentar um método super avançado. Vamos lá.
Ih, tá vendo a tela verde aí? Pronto. Eu tô. Método super avançado agora, vamos lá. Peraí. Mas o método super avançado não levou em conta a prioridade. Vamos ver de novo. Aqui. Você não marcou. Tá marcado. É o que não contaram para você é que o Optimization e o Optimization Plus chama-se otimização. E a otimização é mais inteligente do que as ideias do Breno. Então eu desconsidero qualquer coisa que o Breno tenha trazido. Uma delas é a priorização. Então vou usar... então a Optimization Plus ela não leva em conta a prioridade. Vamos tentar a Optimization. Ó, ele fez o possível, mas uma escapou. E o prazo, 1 dia. Olha, tu ganhou 1 dia. Então, o que o Spider faz? Ele não faz um nivelamento uma vez só. Ele faz... Vamos ver se eu consigo mostrar para você. Olha para a barra que vai aparecer aqui. Tá vendo a barra correndo? Você viu? Significa dizer o seguinte, ele fez um nivelamento, guardou os resultados. Fez outro nivelamento mudando a sequência e comparou com o resultado anterior. Escolheu o melhor, jogou fora o ruim. Depois de fazer 300 vezes tentativa de acertos de sequência, finalmente ele encontrou a melhor e ele te dá a melhor. Ele não faz um nivelamento, ele faz vários nivelamentos. Mas o Breno continua com problema. Ele priorizou isso aqui, não priorizou? Mas ele não quer que esse aqui fuja. Vou explicar. Esse trabalho aqui é um trabalho que não pode ser interrompido, tem que ser sequencial. Esse aqui até poderia ser, mas o Breno quer que faça primeiro. Prioridade. Agora vamos ver esse aqui. Esse aqui, o Breno quer que faça, o Breno não quer, é que não pode parar. Quando esse aqui for terminado, se esperar muito tempo para fazer esse aqui, sabe o que acontece? Seca o cimento. Estraga a maionese. O cara morre. E aí não dá para continuar o trabalho. Então olha o que o Breno faz. Liga de novo, que na verdade é só para chamar essa tela. E nas propriedades eu digo o seguinte. Esse tipo de ligação é do tipo fim-início, mas é do tipo strict. O que é strict? É rígido. E não é mandatório. Eu vou dar um nome aqui, é meu tipo. Pronto. É um link do meu tipo, que é strict. Não pode ser deslocado só porque não tem pedreiro. Qual era o prazo que você tinha se você não tivesse priorizado o Pilote 3? Qual era a data? Ia acabar no dia 16/9. 10/10. Isso, 10/10. Aí você priorizou e acabou no dia 15/10. Agora está dizendo que isso aqui é strict. Então eu vou mandar ele rodar. Vamos lá. Roda. Pronto, olha aqui. Tá, acabou aqui e vem para cá. Tá vendo? Não tem mais esse vacilo de esperar. Agora, rapaz, gente. olha o prazo. Esse serve aquele... É para isso que serve o strict, né? Isso. Agora, olha a data. 17/10. Se não tivesse a sua restrição contratual, egocêntrica, de acabar o Pilote 3 primeiro, se não fosse obrigatório essa história aqui do acabou, tem que começar de qualquer jeito, acabaria em que dia? 10/10. Mas você tem
definição inicial. E você tem agora um strict. O melhor que ele pode fazer é isso aí. Entendeu? Ô Marcos, a prioridade que ficou um pouco confuso para mim, porque é o seguinte, antes de você, isso que você conseguiu agora é o mesmo resultado antes de nivelar? O que a prioridade faz? A prioridade define que primeiro faz isso. Você quer ver? Eu vou botar a prioridade aqui, 20 mil, não, 200 mil. Essa turminha aqui é mais prioritária que a sua prioridade. Certo. Teoricamente, ele deve ser feito primeiro, depois esse, depois esse. Por quê? Porque eu estou pedindo para ele respeitar a prioridade. Ainda tem outra. Ele não pode separar esses dois. Não é isso? Isso. Vamos ver então. Pronto. Primeiro esse, depois esse, no caso até deu certo de fazer os dois juntos, e depois esse, e não separou esse. Tá vendo? Quando acabou? 17/10. Olha que bacana. Acabou no mesmo prazo e eu não tive aquelas separações. Eu vou repetir as separações, olha. Eu não tive aquelas separações. Olha aqui, ó. Começa, parou, começa. Tá vendo? Tô Então vendo. mantive os grupinhos todos juntinhos. Olha só. Primeiro esse, depois esse, nesse caso deu para fazer junto, depois esse aqui. E olha, por acaso ficaram juntinhos. Mas se essa aqui fosse prioridade 1 milhão, essa aqui é prioridade 1 milhão. Eu acho que essa vai ser primeiro, hein? Não. Vou botar na fase 1 milhão. Só nessa atividade. Vamos ver. Oi? Ó, ele tentou puxar essa aqui de 1 milhão. Tá vendo? Aham. Vamos pedir para ele otimizar isso aqui. Não. Vou pedir para ele otimizar só as atividades, não a fase. Ah, quando ele leva em conta só a atividade, a 1 milhão é primeira aqui, ó. É primeirona. Depois essa aqui que é 20 mil, é 200 mil. Depois essa aqui que é 100 mil. Ih, mas aí correu aqui, ó. Tá vendo? Olha a data, 14/10. Eu vou tirar tudo que é prioridade e vou mandar ele fazer o melhor possível, vai. Melhor possível. Demorando. Ai, meu Deus. Abandonou. Ai, eu não salvei aquilo porque eu não queria estragar o trabalho do menino. Restabelecendo a gravação, voltando a princípio o trabalho original que nós estávamos alterando para apresentar as restrições. Mas nós já falamos de calendário, datas impostas, recursos, priorização. Agora, eu queria mostrar para você que outras restrições podem aparecer. Então, aqui eu vou colocar chegada de material 1. De novo, chegada de material 1. Só que essa aqui é a parte 2. E essa aqui é a parte 1. É comum chegar material aos pedaços? Sim. Então, Muito.
eu vou dizer o seguinte: a chegada do material dura 1 hora. É uma coisa assim muito curtinha. Chegou. Só que ela não chega aqui. Ela chega no primeiro dia e chega aqui na segunda quinzena. Vamos ver. 22/8. 22/8. 29 é uma quinta. Dia 5, pronto. Aqui. Estamos com quinzena. Chega numa quinzena, chega na outra quinzena. Se eu fiz direito, chega o material. E eu vou criar aqui um material qualquer, chamado material 1. E vou dizer que esse material custa um dinheiro, né? Vamos lá. Ele custa um dinheiro. Cada pedaço custa R$100. Cada unidade. Então tá aqui. Se eu disser que todo mundo aqui usa material, que nem usa pedreiro, eu vou aplicar neles, não gente, material. Material 1. E vou dizer que eles ganham ou consumo fixo, ou consumo por hora, ou por unidade produzida. Eu vou botar aqui 10. Todo mundo consome 10. Eu posso mostrar o material para você. Olha o material. Ok. Não tem gente, eu acho, né? Deixa eu ver. Não tem gente. Eu vou calcular isso tudo, os tempos, vou calcular o custo e vou pedir para mostrar aqui o custo. Total cost. Total cost. Cadê o total cost? Aqui. E vou tentar mostrar aqui do lado, deixa eu ver se eu consigo, o material. Material 1, quantidade total. Pronto. Tá aqui. Se cada um gasta 10, né? Fixo. Isso. Então tá aqui, bonitinho aqui. E eu vou pedir também para mostrar um gráfico. Eu vou tirar isso aqui para ficar mais arrumado. Vou pedir para mostrar um gráfico. De quê? De materiais, né? Não vai ser de gente. Uhum. Do material 1, quantidade 1. Só que eu vou mostrar a quantidade de consumo. Porque tem a quantidade de entrada. Mas eu vou, por enquanto, usar o consumo. E aí eu vou mostrar para você que por dia nós vamos ter azul, material maior que 0, vermelho é material negativo. O material sendo consumido vai aparecer como positivo. Olha só que bacana. Todo dia consumimos uma base de 6 materiais aqui. Certo. Tá vendo? Quantos materiais ao todo a gente precisa? 120? Isso. Vamos ver aqui. Aqui nós temos... Mas é estranho, é material 6. Tá certo esse negócio? 6, 6. 6. Aqui tem 10. Como é que pode ter 6? Vamos ver. Material 01. Tá certo. 6, 6, 6, 6. Tem tantos 6 aqui. Será que isso dá 120? Deve dar. Tem 26. Tá bom. Então tá aqui. Agora, se eu tivesse, como eu repito, né? Em 1950x, uma coisa era recursos de novo. Eu já escrevi, então não vou escrever. São recursos humanos ou materiais.
Pronto, qualquer recurso é uma restrição. Se eu não tenho todos os materiais do mundo, ele está chegando um pouco aqui, um pouco aqui. Aqui, faz de conta que aqui, nessa atividade, chegou material 0,1, mas chegou uma quantidade fixa de 60, menos 60. Como eu sou generoso, eu não vou comprar a conta certa, eu vou comprar menos 70. Tem dois menos aí. E na outra, que chega daqui a 15 dias, eu vou comprar de novo material menos 60. Dá 130, né? Ainda vai sobrar um material aí. E vou pedir para ele calcular. Calcular é aqui. Calcular é aqui. Olha quanto de material nós temos. Menos 10. Está sobrando material. Concorda comigo? Por que não foi utilizado o botão de cálculo de recurso? Porque material é porque eu fiz errado. Calma. Eu quero te mostrar que dessa maneira como eu fiz, sim. se eu pedir um gráfico de material 1 chegando, eu vou encontrar por dia, né? Olha aqui, menos 70, menos 60, tá vendo isso? Tô vendo. Agora eu vou pedir para mostrar um outro gráfico, que é total. Total. E vou pedir que mostre acumulado, ou seja, entrando, saindo, vai me dar o fluxo de caixa. Não, vai me dar o controle de estoque desse material. Vou escrever aqui, estoque. Azul eu tenho, vermelho eu não tenho. Só que aqui, o que entra é positivo, eu vou mudar o gráfico, tá? O que entra é positivo, o que sai é negativo. O que entra é positivo azul, o que sai é negativo. Vamos lá? Pronto. Olha só, eu consigo fazer o meu trabalho e não fico com o estoque zerado. Ok. Que coisa bacana, porque eu fui generoso. Eu comprei 70 aqui e comprei 60 aqui. Mas se por acaso o meu fornecedor só conseguisse me entregar 45 de cara e depois ele promete e jura que vai me dar os outros 55, eu estou com um problema. Dá uma olhada aí. Eu vou abandonar as entradas, vou abandonar as saídas e vou mostrar para você que o meu estoque fica negativo. É possível um estoque de ferro ficar negativo na sua empresa? Nem em sonho. Nem em sonho. Por que não é possível? É porque durante a estrutura, ferragem, toda hora precisa. Certo. Então você não pode ter menos 3 quilos de ferro no almoxarifado. Isso. Você pode parar a obra, mas ter menos 3 você não tem. Isso. Concorda? Se fosse dinheiro, você poderia ter uma conta bancária com menos 3 reais? Não. Pode. O banco te empresta. O dinheiro é um número, não é? Isso. Sem dinheiro você faz a obra? Não. Se você passar um cheque sem fundo, você faz a obra? Você tá Faz, muita faz ou não opção. faz? Faz. Se você pedir uma requisição no almoxarifado sem estoque, você faz a obra? Não. Então o que você está vendo na tela não faz a obra. Então eu vou vir aqui, entender que material
limitado, é recurso limitado. E tudo que é limitado é restrição, eu venho aqui e digo, nivela, não as pessoas, tá? Nivela material. Ok. Que material? Todos. Nesse caso, eu só estou usando um, né? Isso. Mas eu vou mandar fazer todos. Ok? Ok. Que tipo? Padrão, aplica prioridade, lembra disso? Eu vou Lembro. fingir que morreu isso aqui. Vamos fazer o padrão. Ele tem que programar o trabalho de modo que eu tenha material para fazer a obra. E quando não tem material, a obra para e anda para frente. Vamos ver? Você está vendo aqui que chegou, consumiu. Ih, rapaz. 20. Quanto que a gente está com o todo? São 120. Aqui eu tenho... Ih, eu calculei errado aqui, ó. Pera aí. 55 mais 45 não dá 120? Dá? Não. Dá 105. Dá 100, né? Então aqui eu tenho que botar, chegando o material, menos 75. Errei a conta aqui. Então vou voltar aqui. Pronto. Voltei o que era antes. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma falha aqui de falta de material. O que eu vou pedir aqui é para que o sistema nivele a restrição material, pedindo todos, ok? E ele deve adiar, parar a obra, parar alguma coisa até chegar o material. Pronto. Ele fez, mandou esperar. Tá vendo aqui? Tem alguma coisa Sim. vermelha aqui na vida do projeto? Não, né? Não. O estoque chega miserinha, mas não para, não fica zerado. Tá vendo isso? Tô vendo. Então você tem aqui um ajuste de projeto. Qual é a data aqui? 26/9. Eu vou pedir para ele otimizar super. Nada. Vou pedir para ele otimizar. Só tem super, não tem acabou. Não tem jeito. O melhor que ele faz é isso. Deixa eu fazer o pior que ele faz. Espera aí, o pior que ele faz é o padrão. Também não teve diferença. Projeto pequeno. Projeto pequeno. Então tá aí. Agora, se além desse material ele tivesse outro material, se além desses dois materiais ele tivesse o problema do pedreiro, tudo isso aí só vai funcionar se tiver simultaneamente pedreiro, material, ferro. Entendeu? Entendi. Agora, Ô Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa também. Em relação ao tempo, parece que o método da corrente crítica usa um pulmão que eles falam, né? O Spark tem alguma coisa parecida com isso? o método que você falou Corrente crítica. é para evitar dois problemas que acontecem quando se trabalha com grupos. São problemas de administração. Não é problema de falta de material, nem é problema de falta de gente. A preocupação da corrente crítica e do pulmão, que você chama, eu chamo de lastro, o problema ele está focado a solução do método está focada em outro problema. O que nós estamos discutindo agora é problemas de recursos e restrições. O outro método que você falou também fala de restrições. E ele também leva em conta a falta de recursos humanos. É um dos elementos que leva em conta. Depois nós vamos discutir isso aí. Vamos fechar só esse raciocínio aqui. Então você viu que os materiais nem sempre chegam
na hora que a gente quer. Ou seja, nós nem sempre temos tudo à nossa disposição. Com certeza. Agora, eu podia fazer uma coisa. Eu podia colocar aqui que a segunda remessa não tem uma data fixa. Então ela seria feita o mais cedo possível, não é? Isso. Vamos ver? Ó, chegou o mais cedo possível. E se eu dissesse que ela teria que chegar o mais tarde possível? Quando é que eu tenho que pedir material para que minha obra não pare? Aqui. O sistema então calcula o quê? Quando que eu tenho que pedir o restante, até que dia eu posso pedir o restante para que a minha obra não pare. Então, com esse material eu faço esses 3. Se esse material não chegar aqui, alguém vai dançar. Então, a modelagem foi: eu tiro a data imposta em que o material chega e digo assim, calcula o mais tarde que ele pode chegar. Imagine então que eu tivesse mais 2 remessas. Em vez de ser 75 de uma vez só, eu teria num menos 25. No outro, menos 25. Todos são parcelas iguais. Mas não vão chegar na mesma hora, porque o fornecedor não tem condição de entregar tudo que eu preciso. Mas ele me entrega em lotes de 25. Se eu fizer tudo o mais cedo possível, tudo aqui dura 1 hora. Se eu fizer o mais cedo possível, por que não apareceu aqui? Material, menos 25. Eu não calculei também, eu sou desastrado. Aqui. Se eu fizer o mais cedo possível, não, esse aqui não. Todo mundo aqui é o mais cedo possível, vamos. Todo mundo vai chegar junto e eu faço meu projeto numa boa. Mas se eu disser que esses aqui são o mais tarde possível, eu falo para o sistema o seguinte: o primeiro chega no primeiro dia. Calcula para mim quando os outros devem chegar. Aqui. Um lote chega no dia 28. O outro lote chega no dia 4. E o outro lote chega no dia 11. Esses são os dias mais tarde que podem chegar. E olha aqui o meu sistema, ele não fica negativo. Chegou, consome, chegou, consome, chegou, consome e sobra aqui. Chegou, consome, chegou, consome, chegou, consome, chegou, consome e sobraram 6. Sei lá, ou nada aqui. No último dia não sobrou nada. Então você pode pedir para a ferramenta ajudar a administrar essas restrições. Ele adiou alguém aqui? Não, ele não adiou ninguém. Ele manteve o seu projeto e determinou que suprimento comprasse no dia certo. Quer dizer, mandasse entregar no dia certo. Se esse cara aqui, olha só, se esse cara aqui, por força de entrega, for obrigatório aqui, olha o que vai acontecer. Vai dar uma parada de produção. Aqui continua.
Aqui continua. Esse aqui, coitado, não teve recurso para ele. Entendeu isso? Entendi. Ah, mas essa ligação é muito strict. Não pode quebrar. Algum outro vai dançar. Vamos ver quem vai dançar? Esse dançou. Tá vendo? Ah, mas essa ligação é muito strict. Não pode quebrar. Alguém, adivinha quem vai dançar? Não. E olha, parece que teve um problema aqui, ó. Ele não conseguiu resolver aqui, ó. Vou pedir para ele fazer super otimizado. Nada. Ele não está conseguindo resolver. Já que você disse que não pode, né? Ele não está conseguindo resolver. E se eu tirasse essa restrição aqui? Calcula para mim a data mais tarde possível. Voltou para o lugar, olha. Voltou para o lugar. É mais tarde, mas não é tão tarde. Eu tinha colocado segunda-feira, né? Ok. Então, Breno, está aqui. Restrição de recursos humanos e materiais. E se você pedisse, para terminar, Breno, se você pedisse o gráfico do dinheiro acumulado, não, de mês a mês, vamos lá, semana a semana, semana a semana, azul, positivo. É que aqui eu estou vendo o material, né? E quando tem material, o material está entrando, entra como... Eu vou tirar os materiais, espera aí. Nós não vamos mais trabalhar com materiais. E também não tem dinheiro nenhum agora. Vou botar um dinheiro para cada um aqui. Esse aqui vai embora. Vou botar um dinheiro fixo para cada um aqui. Cost, total cost. Vou botar aqui 1.200 prata para cada um. Fixo. Tá aqui, ó. Nossa. Deixa eu colocar dinheiro aqui. Saindo é positivo. Pronto. Tá vendo? Eu preciso desse dinheiro por semana. Tá vendo aí? 1.400, 3.600, tá vendo? Deixa eu calcular isso aqui para ver se está direito. Pronto. Só que eu vou botar dinheiro chegando aqui. 1, 2, 3. 3 remessas de dinheiro. Todas as 3 duram 1 hora. Essa aqui chega dinheiro. Quanto que chega? Chega menos 5.000. Essa aqui chega dinheiro. Quanto? Menos 5.000. Apertei o botão errado. E essa aqui chega dinheiro. Quanto? Menos 5.000. Vai dar 15.000. Com 15.000 eu pago esse projeto. Mas o custo é 15.000. O orçamento é esse mapa de tempo de dinheiro aqui. Então, quando eu pedir para calcular o dinheiro, olha só, vai sobrar R$600. Eu vou aqui pedir para inverter o gráfico. Dinheiro entrando é positivo, dinheiro saindo é negativo. Acumulado para ver o fluxo de caixa. Faltou botar. Olha só. Tá certo isso? Tá entrando dinheiro. Tá todo mundo aqui, ó. Todo mundo chegando.
Deixa eu ver se está bom isso aqui. Isso. Dinheiro entrando, Faltou uma... dinheiro entrando é positivo. Dinheiro saindo é negativo. Vamos lá. Pronto. Aqui. Eu vou até botar maior, que dinheiro é bom a gente ver grande. Pronto. Sim. Aqui, ó. Agora, esse aqui não chega no primeiro dia. Ele só chega na segunda-feira. Esse aqui não chega, só chega na outra segunda-feira. É possível acontecer isso, né? Sim. Então, vamos lá. Agendando pelo método tradicional. Está com um buraco aqui, ó. Está devendo R$40 no banco. Olha lá. Devendo 40 reais aqui, ó. Na semana, né? Vamos pedir para que ele nivele. Não material. O cost. Pronto. Ninguém deve mais nada. Vamos ver. Qual é o prazo aqui? 19/9, não é? Isso. Se não fosse o problema do dinheiro, daria quanto? 18/9. Pronto. A multa por atraso de um dia é 10.000. E você ia pagar uns juros de R$40. O que você prefere? Pagar os 40. Então vamos lá. Se o dinheiro chegasse só aqui, ó, na segunda-feira. Dinheiro só chega segunda-feira, igual. Segunda, tá vendo? Uhum. Olha como é que fica. O projeto já começa negativo. Fica negativo. Tem saldo e sobra um saldinho aqui, ó. Um saldinho. Só que sobrou no final do projeto. Esses juros aqui tá dando R$700. Tá sobrando quanto no final do projeto? 600. Então, não é um bom negócio. Vamos pedir para o sistema administrar isso. Pronto, simples. Começa o projeto na segunda. Acabou. E quando é que acaba? Dia 20. E quando é que acabava? 19. 18, é. Tá vendo? Você consegue resolver isso. Ótimo, rapaz. E aí você eu acho volta para o gráfico aqui e diz, também tem mais um. Nós temos então problemas de restrição em 2013X. Vamos lá. Não é CPM, é RCP. Resource Critical Path. Vamos ver aqui. RCP. Não é mais caminho crítico normal. É com muitas restrições. A menos que você viva num planeta onde não falte dinheiro, gente, material, ninguém prioriza nada, ninguém impõe nada na sua vida e não tem feriado nunca. Pronto, aí é um mundo de 2013X. Tá bom? Ó, ficou pronto o seu vídeo agora, viu? Ficou de tanta gente falar, ficou pronto o seu vídeo. Já pode ver lá no YouTube. Engraçado que hoje ia ser discutido os diagramas, né? De tempo e caminho? Tempo e caminho. Mas acabou que a gente ficou falando de outra coisa que era para falar no domingo. Olha só, delete. Deixa eu voltar isso aqui como é que era antes. Um mundo sem restrições. O tempo caminho. A novidade que você colocou no seu, né? Você criou aqui um campo chamado início de chegada, término de chegada, não foi isso? Foi. Agora não precisa mais.
Por quê? Porque o Spider já definiu dois campos. É o Start Location e o Finish Location. Na versão que você tem, você não vai encontrar. Olha aqui, Cascades. Você colocou aqui um campo do usuário, né? Início, chegada, término, chegada. Agora você tem dois campos que, em vez de você criar, eles criaram para você. Chama-se Start Location e Finish Location. Finish e Start Location. Pronto, bonito. Aí aqui você pode escrever. O que você fez, eu coloquei no vídeo, você vai até olhar o vídeo antes da gente falar sobre isso. Você colocou aqui, esse aqui vai de 0 até a posição 500. Esse aqui, continuando, vai de 500 a 1000. Estou inventando, hein? Vai de 1000 a 1500. E você fez um aqui que vai de 0 a 600. Isso dá a impressão que você entendeu o tempo-caminho assim. Um trecho, outro trecho, outro trecho. E aqui é 500. E aqui é 1000. E aqui é 1500. E tem um pedaço do seu projeto que começa aqui no 600 e vai até uma posição de 1000. O desenho geográfico do seu tubo, da sua linha de transmissão, o desenho geográfico da sua estrada, que você colocou aqui ponto 0, ponto 500, ponto 1000 e ponto 1500, não é necessariamente a proposta do tempo-caminho. Aqui, por exemplo, dá a ideia de prosseguimento, né? Um após o outro. Mas se esse cara... Errei. Se esse cara estivesse aqui se fosse uma bifurcação, que nem é uma bifurcação aqui, você até poderia querer representar que esse aqui vai do 1000, que é o mesmo ponto geométrico, até o ponto 1200. Aí seria o equivalente a dizer o seguinte: vai do 1000 até o 1200. Mas aí está confundindo a geometria dos elementos de construção com a proposta de medição de avanço linear. Então aqui justamente seria de 0 a 200. É 200 metros de tamanho. E aí quando você fizesse o gráfico, você teria mais fácil para escolher aqui, ó. Start Location, já vem pronto. E aí você vai escolher o que? O name. Name. Cadê o name aqui? Name. O que você quer mostrar? Eu quero mostrar essas atividades aqui. É ruim a cor, né? As cores esquisitas aqui. Aqui. Mas espera aí, de onde a onde? Espera aí, projeto inteiro. Mas espera aí, de onde a onde? De 0 a 1200. Vi os trechos. De novo. De 0 a 1500. Aqui, ó, o trecho. E esse aqui, não é que ele não está pertencendo a isso.
ele pertence à estrutura física desse elemento. Aqui, pertence, quer dizer, ele pertence à estrutura física, mas isso aqui não quer necessariamente representar a estrutura física, ele quer representar retas que podem ser preenchidas. Por quê? Porque na hora em que você for fazer as suas medições, você vai encontrar isso, ó. Passou esse tempo, ele andou esse pedaço. Logo, nesse tempo, ele andou esse pedaço. A vertical diz o pedaço, a horizontal diz o tempo. E, coincidentemente, andou em cima do que estava previsto. Porque ele poderia andar aqui, ó. Ele fez a mesma coisa, coisa é pedaço, aqui, metros, tá vendo? Tô vendo. Mas ele levou mais tempo. Olha o tempo que ele deveria levar, dia 22, e ele acabou no dia 25. Então esse ângulo aqui, mostra a perda de produção. E se isso continuar assim, esse trecho vai acabar bem longe do dia de acabar. Olha, aqui nesse eixo aqui, é o eixo do tempo. E esse cara que nem começou, vai sofrer isso, ó. E esse cara roxo que nem começou, vai sofrer isso, ó. Tá entendendo? Tô sim. Então o gráfico tempo-caminho, ele facilita enxergar esse ângulo. E esse ângulo representa a perda de produção. Esperamos que na próxima vez que for medir, você encontre isso. Entendi. Ou encontre isso. É ruim, olha a diferença. Mas aí esse cara aqui, vai ficar pouco deslocado. Deslocar é um problema. Angular é outro problema. O deslocamento é que está tudo reprogramado. O ângulo mostra que a equipe que você botou não está em condição de produzir. Tanto quanto deveria. Lembra da produtividade? Sim. Que você disse que é 42 metros cúbicos por hora. Esse cara não vai conseguir nunca. Aí você vai ter uma divergência e não uma concorrência dessas duas retas. E na próxima versão do tempo-caminho, esse gráfico de distância horizontal poderá ser colocado na vertical. Tá. E você também pode fazer uma coisa aqui. Não sei quem foi que pediu, mas ao invés de você ter aqui uma linha, você pode ter um retângulo. Olha. E aí, deixa eu ver aqui. E aí você... Deixa eu botar todos os retângulos.
Não é muito prático esse ajuste, dá muito trabalho. Aí você pode Nossa, isso fica estranho. animar a construção. Quer ver? Vamos colocar o crescimento de dia por dia. Eles colocaram retângulo porque a linha apresenta uma variação, né, de ângulo. E o retângulo previsto e o retângulo real vai te dar um sombreamento que deve te indicar também a produtividade. De outra maneira em ver, tá bom? Uma outra maneira de ver. Ô Marcos, antes de ir, tava querendo saber o seguinte, onde está escrito location, é numérico, certo? Aham. No caso, eu conhecia Tempo Caminho como eu queria saber o seguinte, porque eu vou fazer umas 10 casas. Em vez daqueles números, pode-se botar, por exemplo, casa um, casa 2, casa 3? Pode, quer ver? Ao invés de você botar as atividades, que é um monte de atividade, você pode fazer o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Tempo caminho. Peraí. Peraí, aqui. Aqui. Em vez de colocar aqui, você coloca aqui, ó. Quantos metros quadrados tem a casa? Sei lá, 40. Não, 100. E a outra? A outra tem 100. A outra tem 120 metros quadrados. Pronto, já tem aqui, tem 3 produtos. Aí eu faço um tempo caminho, onde eu ajusto para não ver nada disso. Eu quero ver name phases. Casa 1, 2, 3. A casa 1 vai ser assim, a casa 2 vai ser assim, a casa 3 vai ser... Aí você vai ter um tempo caminho com quadrados. Não gostei. Inclusive as 3 estão sendo feitas juntas, né? Então não está nada interessante isso. Foi em linha. Tá ali. Vamos ver. Como é que faz isso? Aqui. Linha. Três linhas. Se você pedir para pegar de 0 a 100, e foi muito, é 0 a 120. Tá aqui, ó. Quando você começar a construir as casas, você vai ver que elas teriam que seguir essas linhas aí. Se elas começarem a se divergir da linha, a divergência vai mostrar que elas não estão com a produtividade adequada. Entendi. Como as casas aí estão sendo feitas simultaneamente, fica meio difícil de você ver. Mas se fossem casas construídas uma após a outra, ficaria mais fácil de ver. Entendeu? O que a gente pode fazer também é o seguinte. Pode fazer o seguinte. Essa casa vai de 0 a 100. Essa casa vai de 100 a 200. Essa casa vai de 200 metros quadrados a 320. Cadê o meu negócio aqui? Aí eu mando mostrar 320. Pronto, tá aqui. Eu tenho 3 casas, cada uma com a metragem quadrada específica, que soma todo o projeto 320 metros quadrados. E quando eu for trabalhar,
eu posso, vamos ver se eu consigo fazer aqui, medir a produção. 28/8, 28/9. Então tá aqui as casas, né? Se eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu fiz o que eu tinha que fazer. Aliás, com esse projeto não vai dar certo assim. Oh, meu Deus. Vamos lá, faz conta que eu não fiz tudo. Aqui eu fiz 10, eu fiz 10, eu fiz 10. Eu não acabei em nenhuma das casas. Olha lá. Ficou coisa para fazer no futuro. Quando eu chamar o gráfico tempo-caminho, você veria aqui, name, para location, tá certo. Você deveria ver aqui a linha de base e as coisas construídas. Ah, tá aqui. Ó, as coisas construídas e as coisas a construir. Se tivesse aqui uma linha de base, você veria que haveria já um problema aqui de desenho. Aqui. Esse aqui é para o futuro. Aqui é a linha de hoje, aqui é a linha do final do projeto. Ok. O que falta fazer desenhado ali. Ó. Então você poderia separar. Mas aí em metros quadrados gerais, né? Uhum. Tá bom? Então é isso. Vou encerrar a gravação. Tá certo.